Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem vos fala é a professora Andréa, professora de arte, e hoje vou estar gravando aula para a turma do nono ano, e essa aula vai estar disponível no canal Arte e Ensino, onde vocês verão, né? Não só conteúdos referentes à nossa disciplina de arte, aos conteúdos de arte da escola, mas também outros conteúdos relacionados à arte. No canal tem também a professora Carol, que ela vai postar materiais referentes à música, certo? Então, quando vocês entrarem no canal, se inscrevam, que é importante, né? A inscrição de vocês. Coloque, né, o sininho para receber as notificações quando tiver novos vídeos. E também, além de dar o seu like, que é importante, né, fazer comentários, seja da aula, seja dando sugestões de temas para a gente estar abordando, certo? E esse canal foi criado com esse intuito, né, da gente falar um pouquinho de arte, né, com uma linguagem bem tranquila para vocês, né? Esse canal foi criado para vocês, então é um desafio, né, que a Pro André está enfrentando aí, né, na era da tecnologia e na situação em que nos encontramos. Vocês me verão, mas eu não vou poder ver vocês aqui no vídeo, né? Vamos marcar também uma live no YouTube, né, e em outros meios também, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Vou finalizar o módulo, né, o nosso segundo tema, e hoje eu vou falar sobre linguagens do corpo, certo? Vamos lá, então. Vou abrir aqui o slide. O que é que nós vamos ver sobre a linguagem do corpo? Vamos ver o que é que essa linguagem ela transmite para as pessoas, né? Porque o nosso corpo, ele fala também, certo? Não precisa necessariamente a gente manifestar a fala através da voz, né? Até porque nós temos a linguagem de sinais, onde nós temos, né, os gestos que os surdos e mudos utilizam, tá? E alguns aspectos que nós colocamos, né, que nós expressamos com o nosso corpo, né? Nós vamos ver um pouquinho, nós vamos ver as diversas visões do corpo e nós vamos ver também como é que algumas representações do corpo estão nas artes, tá bom? Bom, gente, meu computador, ele às vezes dá uma travadinha, então tenham um pouco de paciência, eu também estou tendo paciência. Tem dia que é complicado, mas vamos lá. Bom, aqui eu coloquei essa imagem, certo? Aonde nós temos, né, 5 pessoas, né, 4 homens e uma mulher, onde cada um deles tem uma expressão diferente, uma postura diferente, um olhar diferente, as roupas também são diferentes. Então, assim, essa imagem eu achei bem interessante, porque vai bem dentro, né, está bem dentro daquilo que a gente vai falar hoje, que é essa linguagem do corpo, certo? Cada um deles aqui tem uma história diferente. Se a gente for analisar só essa imagem aqui, a gente vai levar um tempão. Isso aí a gente pode ver, fazer essa análise, né, quando formos conversar, né? Tá? Então,
Aí eu quero que vocês observem e escrevam as observações de vocês, tá? Para a gente conversar no próximo encontro, tá certo? Então vamos lá. O nosso corpo ocupa um espaço no mundo, isso é óbvio, né? E ao observá-lo, as pessoas à nossa volta podem fazer interpretações. E às vezes interpretações até equivocadas, tá? Detalhe. Isso significa dizer que o corpo comunica algo que somos, como por exemplo, a nossa idade. Ou talvez não, né? Tem pessoas que confundem a idade. A minha idade, por exemplo, né? Quando eu pergunto às pessoas quantos anos vocês acham que eu tenho? Então, a pessoa sempre diz uma idade que não condiz, né? Com a minha real idade, né? Os sentimentos que deixamos transparecer ou a origem ética, não é? Então, tem pessoas que não conseguem esconder, né? Quando estão chateadas, quando estão frustradas, quando estão felizes, né? Quando estão aborrecidas, certo? Então, modificar o nosso corpo e cobri-lo com roupas ou acessórios também são formas de comunicar os nossos gostos, a profissão que escolhemos ou até a nossa identificação com algum grupo. Modificar o nosso corpo com relação a quê? A pessoa faz uma cirurgia estética, ali ela está modificando o corpo dela, né? Ou uma tatuagem, certo? Tem pessoas que se transformam completamente, tá? Pessoas que engordam, emagrecem. Quer ver um grupo de pessoas, né, que faz isso muito? São os atores principalmente de cinema, né? Johnny Depp, por exemplo, todos os personagens que ele já fez, ele teve que fazer a modificação, né? E às vezes tem, né? Tem inclusive vídeos no YouTube que mostra atores que às vezes foram longe demais para, né, interpretar determinados personagens, né? Então modifica muito seu corpo, né? As roupas, acessórios, eles identificam logo, fazem com que as pessoas vejam, né, aonde a gente trabalha. Por exemplo, uma pessoa que trabalha num banco, uma pessoa que é feirante, né? As roupas completamente diferentes. Ali aquela roupa identifica, né? Quando nós vamos para uma festa ou quando ou quando estamos em casa, né? Também a nossa roupa ela é diferente, né? E a identificação de um grupo, por exemplo, quando você vê uma pessoa, né, uma mulher com aqueles saiões coloridos, com aquelas blusas coloridas, você pensa logo, né, em uma pessoa que é ou indiana, né, ou então hippie. Então, identifica um determinado grupo. Pessoas que usam preto o tempo todo e com cabelo aqui, aquelas pessoas, né, góticas, né? Então, isso também identifica o nosso corpo, né, identifica com o que nós usamos a um determinado grupo. E os gestos e as atitudes também, né? No momento que a gente fala, no momento que a gente reage a uma situação. Eu, por exemplo, eu falo muito com as mãos, né? Eu falo muito com as mãos. Tem pessoas que não conseguem se expressar direito no momento da fala, fala muito baixo, né? Ou pessoas que são tão altivas, assim, que fala mesmo, e aí a postura do corpo vai logo para frente, né? O peito vai logo para frente, e aquela coisa do ombro assim para trás, como se estivesse pronto para brigar. Então, o nosso corpo, ele fala muito, muito mesmo, certo? E aí eu tenho duas perguntas para vocês, e nós vamos responder essas perguntas, vocês, na verdade, né, vão me responder essas perguntas quando conversarmos, tá? Você já parou para pensar que nosso corpo comunica?
Antes né, de falar sobre isso, você já parou para pensar que seu corpo comunica? E quais linguagens você identifica ao analisar o seu corpo? Que linguagens seriam essas? Seriam gestos? Seriam as suas roupas? Seria a modificação que você faz no seu corpo? Quais são essas linguagens? Tá? Não se esqueçam dessas duas perguntas. É interessante até que vocês anotem, se quiser, tá, gente? E aí, para não esquecer, certo? Bom, agora a gente vai ver as visões sobre o corpo. Nesse caso, as visões sobre o corpo não é mais aquela questão de identificar qual é o grupo, qual é o sentimento, não. Agora é de forma específica para um desenho, uma escultura, uma pintura, certo? Então vamos lá. Desde o início da história e das primeiras manifestações artísticas conhecidas, o corpo humano tem sido objeto de estudo e interesse na arte, tá? Desde a pré-história. Quando a gente vê as imagens das figuras lá nas cavernas, a gente vê a figura humana, os caçadores, as suas festas, as suas danças. Então, desde a pré-história, chamado arte rupestre, tá bom? Então, a partir dali se houve, né, um estudo sobre o corpo dentro, né, da arte. O olhar que se dirige ao corpo é diferente dependendo da época e da cultura em que está inserido, o que afeta o resultado dessa representação. Se a gente for observar, né, pegando o exemplo da arte rupestre, a gente vai observar a arte rupestre e a gente vai ver a arte cubista. A gente vai ver, né, coisas totalmente diferentes. Então, dependendo da época, né, esse corpo ele é registrado, de forma diferente, tá? Essa representação. Então, cada cultura define seus padrões de representação e proporção. Isso aí é no momento da elaboração, ou de uma pintura, ou de uma escultura, ou de um desenho do corpo, tá, gente? Não se esqueça, estamos falando do corpo. Pois, geralmente, seus valores sociais, morais, culturais e religiosos se refletem na criação de imagens que podem ter uma relação mais forte de censura. Lembram que a gente começou a conversar desde o início do ano letivo, a questão da censura? Então, isso também reflete muito. Daqui a pouquinho eu vou mostrar imagens de esculturas, desde a Grécia até o Renascimento, tá? Então, vocês vão ver que cada período da história da arte, vocês vão observar que o corpo ele é representado, né, com algumas características bem específicas, justamente a questão social, moral, cultural, religiosa, certo? E aí a gente vai ver essa questão da censura. Uma das formas usadas para representar o corpo de modo proporcional, certinho, é por meio de cânones. O que é cânone? Cânone nada mais é do que um exemplo, né? A gente vê aquela figura que ela tem todos os requisitos, né, que está dentro daquele padrão. Então, aquela figura é um cânone. A partir dela, todas as outras vão ser feitas, certo? Que garante que o corpo estará o mais próximo possível do corpo real. Há vários cânones diferentes. Entretanto, o mais conhecido é o cânone de 8 cabeças. E no caso, é na construção do desenho. Tá, gente? Em que a altura total será equivalente ao tamanho de 8 cabeças. O que seria isso, Pro? Né? É quando o artista ele pega um modelo vivo, tá?
E aí vem com o seu lápis, faz a medição, e aí a partir da cabeça da pessoa até embaixo, ela vai contando, dá 8 cabeças certinho. A gente vai ver daqui a pouquinho essas duas imagens. Então, esse é um dos cânones. No momento que o artista vai criar o desenho, e aí vocês vão ter uma atividade no módulo referente a isso, então vocês já sabem, né? São 8 cabeças. E a outra forma, né, de fazer um desenho, né, de ter como cânone, é a figura humana por meio do desenho estrutural, certo? Bom, gente, aqui no condomínio está tendo algum... Estão fazendo alguma coisa, né, no telhado. Aí, por isso que vocês estão ouvindo esse barulho, tá bom? Bom, então aqui, ó, o cânone de 8 cabeças, né? Aí o artista vem com o seu lápis, né? Geralmente mede, né? Isso aí eu vou mostrar para vocês, né? Na nossa conversa, como é que ele faz, certo? Então, quando ele vai medir, ele vai ver que são 8 cabeças. Então, cada parte que que ele vai desenhar está dentro de um pedaço, né? E é composto de 8 cabeças. E aqui a gente tem o outro cânone, que é aquele estrutural, certo? Que aí a gente tem, né, o esqueleto aqui, tá? Que ele vem com esse esqueleto. Aqui já é para quando a pessoa vai fazer um desenho aonde quer que esse desenho, né, ou essa pintura, ela tenha movimento. Aí tem, né, o esqueleto, depois ele vai começando a cobrir esse esqueleto para depois começar a dar a forma dos músculos. Tá, gente? Espero que esse barulho não atrapalhe vocês, por favor. Então, nós já vimos os 2 cânones. Então, esses 2 cânones são aqueles que são utilizados para criar as pinturas, criar os desenhos e criar também as esculturas, né? Agora a gente vai ver como é que essas representações da figura humana, elas são vistas na arte. Então, vocês vão ver que cada período e cada civilização, ela tem o seu cânone, né? Ela tem a sua representação. Então, as esculturas gregas, né? Que é o cânone da perfeição, certo? Não se esqueçam disso. Então, o que eles utilizavam? Blocos de mármore, e eles faziam as representações das divindades gregas, né? Principalmente os deuses, né? Os homens, né? A figura masculina. Então, ela tinha intenção de ser o quê? O mais realista, tá? O mais realista possível. Por quê? Porque eles queriam representar essa figura fielmente, por eles acharem que, seguindo a figura fiel, né, do homem fiel, ele vê aquilo ali como belo, como harmônico. Por quê? Porque eles usavam a simetria natural do corpo e aí vocês, né, teve alguém que, não sei quem foi, em uma turma, me perguntou, por que as esculturas gregas são todas, né, estão todas, o nu, né, o nu aparece. É justamente isso, para que essas proporções, essa simetria, né, ela pudesse ser vista. Então, geralmente é o quê? Posição frontal, né? Onde pode ser mostrado os músculos, né? Não tem um desequilíbrio, não tem nenhuma deformidade. Então, é em posição frontal e com o peso do corpo distribuído igualmente, tá? Eu vou colocar apenas um exemplo, tá? Esse aqui é o Titã,
né? Atlas, aquele que carrega o mundo nas costas. Se vocês observarem, né? Tem outros, tá, gente? Se vocês colocarem figuras clássicas gregas, vocês vão ver. Aí a gente vê Deus, a gente vê Hércules, a gente vê... há também figuras humanas, que a gente vai ver daqui, figuras humanas femininas, né? As deusas. Mas a gente vê Zeus, né? A gente vê vários deuses e todos representados com formas perfeitas, musculosos, né? Todos equilibrados. Átila está até coberto aqui, né? Mas tem outras versões também, certo? O corpo humano feminino grego. Então, durante o período helenístico, ou seja, onde a Grécia dominava tudo naquela época, né? O Filipe II, né, da Macedônia, ele, nesse período helenístico, ele invadiu a Grécia e tomou conta da Grécia. Era ele que governava, né? Então, a escultura grega era mais realista e tinha a intenção de demonstrar emoções, estados de espírito e virtude, como paz, vitória, amor e liberdade. Então, aqui também, nesse período helenístico, as esculturas começaram a ter nas suas feições, né, no seu rosto, as expressões, seja de paz, vitória, amor, liberdade. E a gente vai ver agora uma figura que ela é bem conhecida, né? Aqui a gente vê Afrodite ou Vênus de Milo, aonde me perguntam, por que ela está sem braços? Isso foi no período, né, da invasão, e aí, infelizmente, na guerra, né, quem não tem nada a ver, que mais sofre, né, o povo e também as estruturas físicas. Então, aqui aconteceu, foi isso, né? Ela perdeu o braço por conta disso, coitada. Então, assim, a gente vê também a perfeição, né? Geralmente, as esculturas femininas, elas, só o peito, né? Só o peitoral aqui fica despida, certo? E, geralmente, a parte de baixo tem uma cobertura. E se você observa, até essa própria cobertura, né? Esse tecido que é jogado, tem uma perfeição nos detalhes, realmente parece que é um tecido mesmo, né? Vamos lá. Agora a gente vai sair da Grécia. Não, desculpa, gente. A gente ainda vai estar na Grécia. Eu já quero sair da Grécia. Então, a gente vai ver, nós vimos as figuras isoladas, né? Figuras únicas. Agora a gente vai ver como é essa questão do grupos escultóricos gregos. É quando tem mais de uma figura dentro dessa produção, né? Então, outra invenção do período helenístico, né, é a criação dos grupos escultóricos, isto é, mais de uma pessoa sendo representada em uma escultura. Então, aqui é a imagem, tá vendo? Então, aqui a gente tem, olha a figura masculina aqui, né? Então, a gente tem Laoconte e seus filhos, né, no Museu do Vaticano, e eles estão sendo estrangulados por uma cobra marinha. Então, aqui, ó, gente, ó, aqui a mão, tá vendo? Também foi quebrada, tá? Então, se vocês observarem aqui direitinho, né, a cobra aqui, certo? Ai, gente, isso aí foi meu filho, tá? Desculpa. Barulhão. E a expressão aqui, ó, gente, a expressão de sofrimento, né? De sofrimento. Olha aqui, ó, essa parte aqui da cobra, que ela tá bem, né? Tá bem expressivo no momento que ele tá sendo ferido pela cobra, certo? Agora sim, a gente vai sair da Grécia e vamos para a Idade Média. Na Idade Média, o que é que acontece? Nós temos a grande interferência da Igreja Católica, onde a Igreja Católica ela foi a patrocinadora dos artistas. Por quê?
porque ela queria que os artistas fizessem esculturas, pinturas das histórias, né, bíblicas para chamar a atenção das pessoas. Então, durante a Idade Média Europeia, a representação do corpo estava relacionada à crença da Igreja Católica. Então, vocês não vão ver pinturas e esculturas da Idade Média como nós vimos na Grécia, os corpos nus. Não vão ver de jeito nenhum. Assim, a arte, em sua maior parte religiosa, não deveria apelar para a sensualidade dos corpos reais, né? Sendo que na Grécia não tinha questão da sensualidade, os corpos estavam nus justamente para essa questão de mostrar essa perfeição do corpo. A intenção não era essa. Mas, né, como a Igreja Católica era quem dominava, né, essa questão das produções artísticas, então tinha essa questão, né? Além disso, não havia a preocupação de representar corpos das figuras sagradas como corpos fiéis à realidade. Aí aqui a gente tem a pintura do batismo, né, de Cristo, certo? Então vocês podem ver aqui que o único que está, né, assim, com o peito de fora é Jesus, porque naquela época, né, acredito que o batismo era dessa forma. Mas as outras pessoas, todas elas estão vestidas. E não tinha realmente a intenção de mostrar com tanta fidelidade assim, né, o corpo das pessoas. Agora, no Egito, como é essa questão da representação humana? A figura humana no Egito Antigo era representada, né, pela lei da frontalidade, que era uma lei rígida de representação. O que é essa lei de frontalidade? É quando algumas partes do corpo estão para frente e as outras estão para os lados, né? Aí a gente tem aqui o tronco e um dos olhos estão mostrados para frente, né? É difícil eu fazer, mas eu vou mostrar aqui daqui a pouco, tá? Ao passo que a cabeça, as pernas e os pés, né, estão de perfil. Né? Então, era dessa forma aqui que era representada. Então, aqui a gente tem, né? Tem várias, tá, gente? Tem várias, mas eu peguei essa daqui, né? Para mostrar para vocês. Aqui não mostra nem tanto a parte do tronco, mas tem imagem, tem outras imagens que eu vou mostrar para vocês depois. No livro também tem, né? E essa questão da lei da frontalidade, gente, a gente vê muito nos desenhos, tá? Nas tapeçarias, nas paredes. As esculturas não são assim, não, certo? Então, a gente vê isso mais, a questão da lei da frontalidade nas pinturas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, mas a gente pode perceber um dos olhos, tá vendo? Sempre virado para frente. O tronco também tinha que estar. Os braços, né, as pernas, os pés também estão virados de perfil, certo? E a gente vai ver agora o Renascimento, né? O que é o Renascimento? O Renascimento é um pouco da cultura grega misturada com a cultura romana, porque o Renascimento ele surge em Roma, certo? Então é esse resgate da cultura grega. Então a arte grega inspirou o artista, né, os artistas de outros períodos da história a produzirem suas obras. Talvez tenha sido no período conhecido como Renascimento que essa inspiração se tornou uma influência determinante. Então, o Renascimento artístico, que teve início no século XIV, né? Os artistas eles mostravam as figuras humanas de maneira mais natural, né? E aí a gente vê agora, né, que a produção
influenciou, né? Os gregos influenciaram muito os artistas de Roma, né? A ter esse resgate, né? Pela perfeição do corpo. E aqui no Renascimento que a gente vê mais essa questão da dramaticidade. Aqui do lado, né? A gente vê o grupo escultórico grego, certo? Só que aqui é de Roma, tá, gente? Então, esse grupo escultórico mostra o que? O rapto de Sabina, né? E a gente vê aqui a expressão dela, a questão não só dela, mas das duas figuras aqui. Aí no Renascimento a gente volta a ver os corpos esculpidos nus, tá? Então a gente vê a questão da dramaticidade, a gente vê a questão do sofrimento, né? Da alegria, do amor. E isso é que faz com que não só a questão dos detalhes, né? A gente vê aqui os detalhes do corpo, dos músculos, mas vê principalmente com relação à expressão, certo? Então, transmite sensação de movimento rodopiante, né? Como se estivesse mesmo girando, e também a questão da expressão. Certo, gente? Bom, eu acho que é isso. Isso mesmo. Então, a gente viu que a questão da linguagem do corpo, ela não está só voltada para a questão de como a gente se veste nessa comunicação corporal. Nas artes, ela tem uma intenção de mostrar, né, essa perfeição, principalmente os gregos. E isso é muito determinante com relação ao período e à civilização, né, que esse corpo ele é representado. A gente viu que na Idade Média, onde a Igreja Católica ela estava muito presente ali, né, a questão da censura, né, de não mostrar esse corpo nu, era muito presente. Já na Grécia e no Renascimento, né, não existia isso. O que eles queriam é que o corpo estivesse produzido de forma mais próxima ao real, né? E no Egito Antigo, a gente vê a questão da lei da frontalidade. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido, certo? E não se esqueçam de, ao entrar no canal, se inscrever, dar o seu like, fazer comentários, porque é importante, tá? Para mim, para a Carol, para a gente até ver como é que a gente está indo. Se a gente está indo pelo caminho certo, né? Se a gente precisa modificar alguma coisa, tá bom, gente? Muito importante isso, tá certo? Então, depois a gente se vê, a gente se fala e aí vocês vão poder dizer, né? O que é que vocês estão achando dessa ideia do canal, tá bom? Beijão, bom final de semana, tchau, tchau!